Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 18, versículo 9, que diz assim: a parábola do fariseu e do publicano. Para algumas pessoas que confessavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus lhe contou ainda esta parábola. 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros e nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância, ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa diante de Deus, justificado, porquanto todo aquele que se vangloria será desprezado, mas o que se humilha será exaltado. Amém, né? Que palavra, né? Aqui fala sobre o fariseu e o publicano. Eles dois chegaram no templo para orar, para falar com o Pai. E ali, um homem, que era o fariseu. Fariseu significa doutores da lei, que ensina, mas muitas vezes não vive. Mas esse daqui, ele expressava que vivia tudo isso. Mas nós temos que entender que quem tem que justificar as nossas vidas não somos nós mesmos. Quem tem que olhar e dar um testemunho nosso são as pessoas. Não somos nós, mas as pessoas que têm que dar testemunho de nós. Então, qual o testemunho que nós temos dado? Será que estamos parecidos com Cristo? Então, este é o testemunho deste homem. Ele bate no peito e ele diz: Senhor, obrigado. Ele agradece a Deus. Porque não sou como estes outros homens, pecadores, roubadores. E ele começa ali a dizer tudo que as pessoas praticam. E ele ainda agradece mais, né? Que ele dá o dízimo de tudo que ele recebe, ele dá a oferta de tudo que ele recebe. Então ali ele se justifica, não só perante Deus, mas perante os homens. Mas esse tipo de justificação, Deus não recebe. Entenda, o Senhor, Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe quando nós estamos sendo soberbo. Ele sabe quando nós estamos sendo arrogantes. E o Senhor, na palavra dele, diz que Ele vê o soberbo e o arrogante de longe. De longe o mantém. Então não chega próximo dele. Entenda. E aqui existia também um outro homem, que era o publicano. O publicano, vendo ele orar desta maneira, ele se envergonha. Ele abaixa a cabeça, ele não consegue olhar para o céu, mas ele abaixa a sua cabeça e diz: Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque eu não sou digno. Ele reconhece os seus erros. Ele reconhece que ele é pecador. Ele reconhece que ele não é digno. Porque o único que foi digno de toda honra, toda glória, todo louvor aqui na terra foi Jesus. Então ele não se compara a Jesus, né? Ele fala: não sou digno, papai. E a sua oração ali é do íntimo. A sua oração ali é verdadeira. E o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sonda os nossos pensamentos. O Senhor entra até a divisão da alma. Entenda, não adianta mentir. Não adianta se esconder. Não adianta. O Senhor, Ele nos conhece. Ele é o Deus que nos sonda. Então ele começa a pedir perdão para o Senhor pela maneira dele ser, né? Então ele começa a bater no peito ali e pedir misericórdia, pois sou pecador. Então Jesus justifica ele diante dos discípulos. Jesus aqui justifica, né?
eu vos asseguro que este homem e não o outro foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Então, não tente se exaltar. Deixa que o Senhor te justifica. Deixa que o Senhor te justifica perante o mundo, perante a sua família, perante as pessoas que te criticam, que muitas vezes se levanta contra você. Mas entenda, muitas vezes as pessoas que se levantam está dando lugar para um inimigo, está sendo usado. Porque até Pedro, né? O Senhor repreendeu a Pedro. No mesmo instante que o Senhor fala para Pedro, Pedro, tu és uma pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mais um pouquinho adiante, Jesus começa a dizer, né? É necessário que o Filho do Homem vá e seja humilhado, seja desprezado e morra para trazer a salvação. E Pedro diz, não, Senhor, de maneira alguma isso acontecerá contigo. E Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço. Entenda, aquele mesmo Pedro, outrora, o Senhor estava mostrando para ele que ele poderia ser diferente. Ele não tinha que ser dessa maneira. Ele não tinha que deixar o inimigo usar a vida dele. Ele não tem que dar lugar. É igual para mim e para a sua vida. Nós não temos que dar lugar à fofoca. Nós não temos que dar lugar à soberba. Nós não temos que dar lugar à arrogância, às coisas ruins. Nós não temos que dar lugar. Isso não tem que fazer parte da minha e da sua vida. As nossas palavras têm que ser para edificar, não para derrubar. As nossas palavras têm que ser para encorajar o próximo. Então Jesus aqui justifica este homem diante dos discípulos. Ele justifica este homem diante de todos ali. Então assim também é na minha e na sua vida. Quando nós nos humilharmos perante a presença do Senhor, Ele nos justifica. Mas quando nós queremos nos justificar, o Senhor tira a mão. Aí nós mesmos nos justifica. E não é bom. Porque a palavra nos diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável sobre a nossa vida. Então, quando Ele nos justifica, Ele nos honra. Ele nos honra. Temos que entender. A glória da segunda casa será maior que a da primeira quando nós abrimos o coração e deixamos o Senhor nos justificar. Amém? Então, se hoje você está precisando ser justificado, seja por Cristo, se humilha diante da presença dEle, dá lugar para Ele te usar. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenha um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus, com esta palavra maravilhosa. Palavra viva, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que restaura, salva e leva para o céu. Amém? Agradeço a todos, em nome de Jesus.